Sim, meus amigos, é exatamente o que você leu aí no título. A seleção uruguaia é tetracampeã do mundo. Mas aí você pode abrir a lista de campeões da Copa do Mundo e ver que a Celeste, na verdade, só tem 2 títulos. O primeiro conquistado em seu território em 1930 e o segundo aqui, no nosso território, em 1950. Bom, se você fizer isso, você teoricamente vai ter a informação certa. Mas teoricamente, porque na prática a seleção uruguaia tem mais 2 títulos mundiais reconhecidos pela FIFA. Fica comigo que hoje eu vou te contar o porquê a seleção uruguaia estampa 4 estrelas em sua camisa. Antes de falar da Copa do Mundo em si, precisamos falar de uma outra competição importante que foi pioneira em jogadores de diversas partes do mundo se enfrentar: os Jogos Olímpicos. A primeira aparição do futebol nos Jogos Olímpicos foi na edição de 1900, em Paris. As equipes participantes, em vez de seleções nacionais, eram algumas equipes do mundo. Nessa primeira competição foi creditada como um torneio de exibição, portanto sequer tivemos entrega de medalha para os participantes. Na edição seguinte, mais uma vez equipes de futebol disputaram a competição. Já em 1908, sim, tivemos países sendo representados e a distribuição de medalha. E o futebol passou a ser considerado um esporte olímpico, mas ainda muito mal organizado. Em 1924 e em 1928, a seleção uruguaia conquistou a medalha de ouro em ambas as competições. Desde que o futebol passou a ser oficialmente um esporte olímpico, essa competição era a mais importante de futebol no mundo. Mas óbvio que a FIFA, a entidade máxima do futebol, não deixaria o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, organizar a maior competição de esporte que a FIFA deveria comandar. Em 1930, 2 anos após o bicampeonato uruguaio nas Olimpíadas, a FIFA organizou sua primeira Copa do Mundo de futebol, justamente no Uruguai, que era a grande seleção do planeta no século passado. Essa primeira competição foi vencida pelos donos da casa, em cima da Argentina. O troféu mais importante do planeta voltou para Montevidéu em 1950, quando naquele histórico jogo conhecido como Maracanaço, os celestes venceram a seleção brasileira por 2-1 em pleno Maracanã. Então, teoricamente, o Uruguai é bicampeão olímpico e bicampeão mundial, certo? Bom, não é isso que dizia a Federação Uruguaia e a Puma. Sim, a Puma. A marca de material esportivo comprou uma briga e passou a estampar 4 estrelas no uniforme uruguaio. Isso fez com que em agosto de 2021 a Puma notificasse a Associação Uruguaia de Futebol sobre uma notificação que eles receberam de um escritório da FIFA pedindo para retirar 2 das 4 estrelas acima do escudo no uniforme. Na época, a UAF e a Associação de Historiadores e Pesquisadores do Futebol Uruguaio se mobilizaram para preparar uma defesa e o direito de usar as 4 estrelas. Mas a verdade é que nunca houve uma notificação oficial da FIFA para a Federação Uruguaia, então isso sequer foi para a justiça. Mas no ano passado, em seu museu no Catar, próximo ao início da Copa do Mundo no país asiático, a FIFA, entre aspas, reconheceu os 4 títulos mundiais do Uruguai. Agora, vamos lá, o Uruguai é tetracampeão mundial? Bom, a gente precisa entender uma coisa: existem campeões mundiais e a Copa do Mundo. A Federação Uruguaia e os próprios uruguaios dizem que as Olimpíadas eram um campeonato mundial, mas não necessariamente uma Copa do Mundo, entende? É tipo o Campeonato Paulista, é um campeonato estadual, certo? Pois bem, se o Ituano ganhar a Copa Paulista, ele é campeão estadual, pois é um título estadual, mas não será campeão do Campeonato Paulista, pois uma coisa não tem nada a ver com a outra. O mesmo vale pro Campeonato Brasileiro, por exemplo. Se um time ganhar a Copa do Brasil, ele será campeão nacional, mas não campeão do Brasileiro, pois ambas são competições nacionais, mas são 2 competições diferentes, saca? É isso que diz os uruguaios. Eles são 4 vezes campeões mundiais, mas apenas 2 da Copa do Mundo e 2 das Olimpíadas, pois ambos são campeonatos mundiais, ou pelo menos eram. E aí, pra vocês, os uruguaios são ou não tetracampeões mundiais? Deixe sua opinião nos comentários e não esquece de se inscrever no canal.